A Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Olá para você que acompanha a Módulo FM. A gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta tradicional, todas as sextas-feiras. E pela primeira vez comigo aqui no Mente Aberta, a psicóloga e doula Laiane Vieira. Laiane, um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Leide. Prazer em estar aqui com você novamente. E estou muito feliz pelo convite e muito feliz de estar aqui mesmo. E um assunto muito importante que a gente vai conversar aqui, muito interessante, especialmente para nós mulheres, mas eu digo que é um assunto importante para toda a família. E eu queria que você falasse o que é ser doula, por que você escolheu ser doula, a origem da palavra, para a gente trazer um pouco de luz para as pessoas, porque de uns tempos para cá a gente sobre doula, doulagem, mas eu queria a sua explicação técnica sobre. Sim, primeiro vou explicar de onde ela surgiu a vontade, né? A minha vontade na doulagem, ela veio depois do meu processo de maternar, né? Então, eu vivenciei a maternidade muito intensamente. Com a minha primeira filha, há 7 anos atrás, eu conheci a doulagem por vídeos, por internet. E aí, percebi que aqui na nossa região não existia até então. Então, foi meio frustrante na hora, porque eu falei, nossa, que legal, né? E ali começou essa vontade. Só que depois de passar 7 anos maternando, eu vivenciei muitas coisas que eu não gostei. Também de sentir sozinha, de não entender o processo, de não saber o que estava acontecendo. E aí eu fui percebendo que as mulheres se sentiam assim, que não era só eu. Então, a doulagem, ela caiu como luva para mim, porque eu percebi que nesse universo eu poderia ajudar mais. Eu poderia dar para essas mulheres um apoio, um carinho, um aconchego, elas nesse momento. Então, ali dentro da doulagem, eu entendi o lado feminino, eu entendi o quanto é importante estarmos unidas, as mulheres. Nós mulheres somos uma potência e quando juntas, somos melhores ainda. E aí, eu percebi dentro da doulagem, né? Doula quer dizer mulher que serve. Aí a gente olha antigamente como que os nossos parentes pariam, né? Eram mulheres dentro de um quarto, né? Várias mulheres se ajudando. Então a doulagem ela surgiu desse intuito, que são as mulheres ajudando uma a outra. Então você pode ver que tem algumas imagens antigas que existem mulheres ali, uma cuidando da água, uma cuidando das costas da gestante, cada uma tinha uma função. Então a doula ela vem com esse intuito, sabe? De servir essa mulher, de dar voz para essa mulher, de acolher ela, de fazer a parte física que ela precisa ali de uma massagem e tal, e da parte de acolher, da parte emocional dela ali, né? Eu penso que é muito emocionante, né? Importante para a mulher e vir de outra mulher tem que estabelecer uma relação de muita confiança. Sim. E aí, durante o processo do gestar, né, durante a gestação, a doula vem para esse processo, a gente faz uma educação perinatal. Então, ali naquele processo, a gente faz uma conexão. Então, eu tenho que fazer essa conexão com a gestante, a gente tem que virar melhores amigas mesmo, assim, de eu olhar no olho dela e saber o que ela tá precisando, porque lá no momento do parto, ela não vai ter nem paciência e nem tempo para me contar o que ela tá sentindo, porque ela tá no momento, assim, todo, então eu preciso olhar para ela e falar, olha, ela tá precisando disso, ela tá precisando de uma água. Então, é um olhar mais de percepção, é uma percepção maior, assim, um campo amplo, sabe? Então, a gente faz todo esse processo durante a gestação. Aí eu vou ali, converso, identifico, conheço quem vai acompanhar, conecto com essa pessoa também, porque lá no parto eu preciso ter essa conexão com ela. E que eu queria te perguntar, e o parto com a doula, você cria um ambiente na casa da grávida, caso ela prefira, ou vai pro hospital? Como é que funciona essa dinâmica? Sim, existe partos domiciliares, né? Que aí, no caso, a doula vai pro domicílio, né? Da gestante, da puérpera ali. Mas, o que acontece? Aqui em Patrocínio ainda não tá acontecendo muitos partos domiciliares. Até pra eu, Laiane, eu tô falando por mim, ter essa segurança de ir pra casa dessa gestante, eu teria que ter uma enfermeira obstétrica comigo. Porque eu não posso fazer a parte de toque, aferir pressão, a escuta do bebê, eu não posso fazer essas funções. Então, eu acho, pra mim, eu não faria. Assim, eu, Laiane, não pegaria essa função. O que eu oriento as minhas gestantes tá sentindo alguma coisa? Desce pro hospital, vamos ver como que tá primeiro. Se o médico virar e falar, não, pode ficar em casa e tá tudo bem, eu vou pra sua casa.
mas o médico tem que dar esse aval. Porque eu acho que é um risco muito grande você ficar em casa lá sem saber o que tá acontecendo, sabe? Sem saber como é que tá isso. Então, eu prefiro que desça pro hospital, faça todo esse acompanhamento pra ver a dilatação, tudo certinho, como que o neném tá, se o neném tá com o batimento ok, e aí eu posso ir pra sua casa. Se não, eu já desço direto pro hospital e já te acompanho dentro do hospital. E há casos também assim que o médico possa fazer o parto em casa também, caso a mulher queira, há todo um preparo ali, essa mulher não tem nenhum problema registrado. Sim. Existem casos assim também? Sim, que é o parto domiciliar. No caso, o médico mesmo, é muito raro o médico ir pra casa da gestante. O médico tem uma parte lá que eu não entendo muito bem, essa parte eu não vou falar muito, que eu não sei, mas tem uma parte no registro dele que ele não pode sair do hospital, tem uma coisa assim. Então, quem vai para casa dessa gestante é a doula, a enfermeira obstétrica, que tem toda a parte técnica para ouvir esse neném, para dar tudo que precisa para saber se esse parto está encaminhando para o lado bom, ou se de fato precisa de um hospital. Então, precisa ter essa enfermeira para estar dando esse apoio. Eu estava conversando com uma amiga filhos, uma de 23 e um de 14, e ela dizendo assim, que quando ela teve o bebê muito nova, provavelmente sem os recursos necessários para aquela época, e ela dizia assim que quando ela foi ter o bebê, tinha um tio dela assim, lá, acompanhando, tentando fazer um carinho, e para apaziguar, enquanto ela estava naquele momento de espera, ela falou que não gosta nem de lembrar, porque ela não queria ver ninguém. E assim, agora, a existência da doula nesse processo de dar à luz é diferente, né? Quer dizer, é uma pessoa de confiança que está ali para te apoiar, até se você chorar, enfim, a doula está ali para te apoiar. Sim, é engraçado você falar essa questão de não querer toque, né? Tem gestantes que não quer que encosta. Tá. E é normal. Aquele momento ali que a gente fala que tá na partolândia, você já ouviu esse termo? Não. Tô na partolândia, a mulher tá fora de si, não é ela. Eu até brinco com o acompanhante, eu falo, ali dentro não vai ser sua mulher, tá? Vai aparecer outra mulher em ação. Os hormônios estão subindo e descendo. Não se assuste com essa mulher, ela pode te ligar com você, ela pode falar que não quer te ver, então não se assuste. Depois ela volta pra ela. Então, naquele momento, por isso que eu tô te falando que a conexão é importante. Se eu percebo que a hora que eu pôr a mão, ela retrai, eu não vou pôr a mão nela, eu vou ver o que ela precisa. Tem gestante que ela não quer que encoste, ela não quer que ponha a mão, ela não quer que olhe pra ela. Então, assim, até a questão do ambiente, vamos supor, aqui na Santa Casa, são duas gestantes, geralmente estão no mesmo quarto, né? Quando é convênio, ou até no Sul, são duas gestantes. Tem aquele negócio que tampa, né? Biombozinho. Geralmente, a gente usa ele pra gestante ter privacidade. Então, isso é uma função, né? É uma função da doula, dar privacidade para aquela gestante. Então, quando a enfermeira vem, por exemplo, se a gestante está dentro do banheiro, eu não deixo ela entrar de imediato. Eu bato e falo, olha, a enfermeira vai entrar. Porque, geralmente, elas estão ali naquele momento, elas têm que agir, né? A enfermeira, eles têm o movimento deles. Sim. Então, eu tento privar pela privacidade da minha gestante. Só um minutinho, eu vou avisar. Então, essa privacidade é muito importante. E, geralmente, essa privacidade é o que impede ela de entrar no processo totalmente do parto. Relaxar para ter a criança no parto porque ela normal. fica com medo se ela tá saindo sangue, ela fica com medo se ela tá sujando o chão, ela fica receosa porque o peito tá aparecendo, e isso a doula vai observando, tá aparecendo, aí eu já vou lá, tampo, ponho um pano, eu escondo o que ela não quer que mostre, e isso também é visto durante os encontros, de perceber se ela tem alguma coisa com o corpo dela, porque tem mulher que não gosta de mostrar o corpo, então acho que a maioria, né? Acho que a maioria, assim, essa questão da nudez, pudor, né? Essa questão da nudez é uma coisa muito, muito íntima, né? Sim, então ali no parto, a gente tenta visar isso, pra ela não se sentir presa, para ela se soltar, para ela se liberar. Então é muito importante essa conexão da doula com a gestante. E a questão por exemplo, eu tô grávida, quero ser acompanhada por uma doula. Quando é que eu devo procurar? O quanto antes. É muito enquanto antes pensar, tipo, às vezes até a pessoa fala, eu tô com 12 semanas, tá tão pequenininho, mas é tão legal porque você já vai ter essa pessoa do seu lado desde o começo. Você já vai ter uma pessoa pra trocar figurinha? Falar, nossa, dúvidas, hoje né? eu tô assim, será que tá normal? Porque às vezes o médico, você já viu que tem médico que você não cria tanta conexão, né? Às vezes a consulta é rápida, né? Ou às vezes o médico também é mais técnico. Sim, aí você fica com aquela sensação, será que eu tô certa? Será que eu tô sentindo isso? Será que é normal eu ter medo, sabe? E aí você tem uma pessoa pra trocar figurinha que não vai te culpar por você tá sentindo medo, que não vai te julgar por você às vezes ter... Porque, assim, o que eu percebo no começo da gestação, a maioria das vezes a gente não quer estar grávida. A maioria das gestantes passa por um processo de aceitação da gravidez.
Porque muda muito o corpo, né? Sim, aí você olha pra você e fala, nossa, eu pesava tanto, agora eu já tô pesando tanto, eu não tô gostando de mim, eu não queria esse O bebê. peito incha. E começa cólica. isso. Uhum. E aí, se ela tem essa pessoa pra trocar figurinha, nossa, é fundamental. Não, vamos pôr, até umas 30 semanas é o ideal você já tá com a sua doula. Porque de 30 pra frente, o neném pode vir, né? Vai que ele quer vir antes da hora, né? Pode vir prematuro. Então, de 30 semanas pra frente, é muito importante você já tá com a sua doula ali, de ladinho ali já. Nossa, é um super apoio. E, Laiane, você é mãe de 2 crianças, né? A Tayla tem 7? 7. E o Theo? 4. 4. O que você não teve no seu processo de maternar, de engravidar, tal, que você percebeu, assim, essa necessidade de apoiar outras mulheres que vão passar pelo processo da maternidade? Eu vivenciei várias experiências, assim, que eu falo que não foi tão legais. A primeira é não ter escolha do parto, porque eu não tive voz. Apesar da Tayla eu ter tentado o parto normal, mas chegou um ponto ali que eu fui induzida pela médica mesmo a ir pra cesárea. Era algo que eu não queria, eu queria o parto normal. Mas uma coisa eu consegui nos 2, que foi deixar eles escolher a hora deles. Eu não marquei. Eu falei, então eles vão vir a hora que eles quiserem e eu chego lá e seja o que Deus quiser, né? Como diz, não tinha aquele estudo que eu tenho agora, né? Então seja o que Deus quiser. Então foi isso, não ter voz. Foi uma das primeiras coisas que eu senti. Outra coisa foi essa que eu te falei do aceitar a maternidade, aceitar estar grávida. Eu achava que eu era um ET. Eu falava, gente, será que eu tô normal? Porque eu não tô gostando. Eu não tô feliz agora. As pessoas estão radiantes, igual eu olhava pros meus pais, todo mundo pulando de alegria por eu estar grávida. O Danilo, né, meu esposo, feliz e tudo mais. Só que tinha hora que eu olhava assim, eu não queria, sabe? Eu não queria. Cansou muito ficar grávida. Isso. E aí vai chegando, principalmente a segunda gestação. A segunda eu já não tava aguentando mais estar grávida. Aquele barrigão e mais um neném, porque a Thalia ainda era um neném, né? Então, assim, foi puxado. E não poder falar, porque é isso que eu sentia. Eu tinha medo de falar e as pessoas me culpar por eu estar sentindo aquilo. Porque a maioria das pessoas, quando você fala, eu não tô feliz, a pessoa, como que não? Isso é algo divino, você tá carregando algo divino. Eu tenho consciência que é divino, eu tô criando um ser dentro de mim. Só que ao mesmo tempo eu não mando nas minhas emoções, eu tô sentindo isso. Amor é uma coisa, ficar grávida é outra. Isso. É totalmente Não é? diferente. E o amor é uma construção diária, né? Com certeza. E aí eu fui sentindo isso. E depois o processo pós, né? O tal do puerpério. Como entender a tal da amamentação, né? Como não fazer é fácil, isso, não é tudo. fácil, é verdade. Então foram essas coisinhas assim que eu percebia que eu tava me sentindo sozinha, apesar da minha rede de apoio. Eu sei que meu esposo tava ali, que meus pais estavam ali. E você queria ter filho, né? Foi uma Sim, escolha sua, bem consciente. sim. Eu lembro quando você falava que você queria ter bebê, foi bem consciente sua. Não, eu sempre quis ser mãe. Eu nunca quis casar. É engraçado, nunca quis casar. Mas mãe eu já sabia desde pequena que eu queria ser. Então o Danilo pra mim foi a surpresa foi mais o Danilo do que os filhos. Então eu falava, não, casar eu não quero, mas os filhos eu quero ter, né? E meu sonho sempre foi ter um filho homem. E aí foi outra coisa que me pegou quando eu descobri a primeira. Todo mundo felizão no chá, revelação que era uma menina. Aí minha máscara caiu, eu falei, hã? Sério, eu fiquei assim, todo mundo pulando, o Danilo naquela empolgação, e eu olhava pra todo mundo assim, é menina. Tipo, e agora? É menina. Então eu tive que me desconstruir desse meu lado também, de entender como criar uma menina. Eu quero te pedir um intervalo rapidinho Sim. aqui e quero que você fale depois, porque muita gente romantiza a amamentação. Claro que a gente sempre incentiva, vamos eternamente incentivar a amamentação, que é um processo natural, necessário e único para o ser humano. Mas eu queria que você falasse um pouco do papel da doula na amamentação e depois também a gente vai falar da psicologia neonatal. Sim. A gente volta em um minuto. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta nessa sexta-feira, hoje conversando sobre o sistema de doulagem, que é esse apoio que a mulher recebe quando está grávida, e também sobre a psicologia neonatal. A gente está falando com a psicóloga e doula, Laiane, a questão da amamentação. Eu sinto, enquanto mulher, que todo tanto que a gente fala de amamentação é pouco. É pouco. É pouco, porque eu vejo, meu filho tem 26 anos, conversando com algumas mães agora, elas têm as mesmas dúvidas que eu tinha lá atrás. E na minha época a gente não tinha muito esclarecimento. É lindo, é um processo natural, mas não pode romantizar, porque ele é muito difícil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a amamentação, para aquelas mulheres que estão grávidas agora ou pretendem ter filhos, aquelas como eu já sofreram também com o processo da amamentação. Eu queria que você falasse sobre. Primeiro de tudo, a gente tem que desmistificar duas coisas. A maternidade não é instintiva,
e o amamentar não é natural. Por quê? A maternidade, ela foi aprendida com o tempo. Antes, as mulheres pariam e quem cuidava eram as amas de leite. As mulheres não cuidavam dos seus filhos. Então, a maternidade, ela veio com a evolução mesmo das pessoas tentando buscar essa família tradicional. Então, ali que começou a maternidade a surgir. A mãe cuidar do filho e tudo. E dali veio a amamentação. Porque até então, quem amamentava eram as amas. E até assim, trazendo para acrescentar, eu me lembro assim, no meu bairro, uma mãe, às vezes uma mãe não conseguia amamentar, a outra mãe amamentava. Sim. Isso era muito natural entre a gente. Porque você está falando de um processo histórico, ali bem atrás, quando as mulheres abastadas, elas davam os filhos para suas funcionárias, né? Naquela época até escravas mesmo amamentarem. Mas, por exemplo, eu vivenciei as mulheres vizinhas da minha mãe, uma amamentando o filho da outra, quando essa não podia. Eu amamentei em outra mulher. Ai, que interessante. Olha que legal. A minha mãe Nossa, eu fiquei emocionada de ouvir isso. A minha mãe não conseguiu no primeiro dia, nos 2 primeiros dias, e tinha uma mulher dentro do hospital que estava dando leite, né? E aí eu amamentei nela nesses 2 primeiros dias, até a minha mãe conseguir descer leite. Então. Mas hoje não se pode fazer isso, né? Ah, não? Não se pode, é proibido. Então, assim, hoje você por questão de algum tipo de doença? Isso, tem a questão da higiene. Sim, tudo, sim. Mas isso tá permitido no hospital, né? Porque imagino que às vezes na hora da correria em casa, ali. Né? Quer dizer, a gente não tá incentivando nada errado, mas a gente não é hipócrita também, né? Mas assim, a amamentação, pra mim também, como você trouxe, não foi uma parte muito legal da minha vida. Então eu tenho as minhas ressalvas com ela. A minha primeira filha não amamentei, e o segundo eu fui até 6 meses devido a uma consultora de amamentação. Fez a diferença. Fez total diferença. Então, assim, eu como doula, eu sei o básico da amamentação. Então, eu sei ali no momento que o neném nasceu, eu consigo colocar ele no peito, consigo assessorar aquela mulher neste momento. Mas se ela quer ter um conhecimento maior, eu aconselho totalmente a ter uma consultora de amamentação. Ah, então tá. Então são técnicas diferentes, né? Isso, porque assim, eu sei o começo, eu sei colocar para amamentar, eu sei a forma de colocar essas partes, eu entendo, até porque devido à minha consultora, Você é mãe também, teve 2 crianças. Mas assim, eu não me arrisco a pegar isso como uma abordagem para mim. Eu acho até perigoso eu tomar uma decisão dessa. Então, assim, igual você falou, quanto mais a gente estuda, mais é necessário aprender. Não é algo que você tem que deixar, a hora que nascer eu vejo. Não. Faça o curso antes, tem o curso de amamentação. Então, você faz o curso antes, ali, quando você tá grávida, se prepara. E aí, no dia você vai saber o que fazer. E se você não souber, você liga pra sua consultora e fala, olha, eu tô em dúvida, o que eu posso fazer? Me ajuda. Me ajuda, tá doendo. Porque quando o leite desce, vem aquela pressão, né? O peito incha muito, geralmente no 3º dia, assim, desce aquele, né? E o peito incha, aquilo ali é uma agonia, né? Até a gente entender. Eu ouvi de um médico que, por exemplo, principalmente a mãe de primeira viagem, o peito é virgem. Isso significa que ele não tem os furinhos necessários para o leite passar. Então, o que é o processo? De furar mesmo para que o leite passe. Né? Isso é doloroso se não souber ser feito, né? É doloroso. E assim, até hoje eu ainda lembro da sensação. Não sei se você lembra. Nunca esqueci. Eu lembro até hoje da sensação do leite descendo assim, quando eles sugam, né? E eu senti essa sensação mais no meu segundo filho. Menino, dizem que sugam, eles sugam mais, né? O Theo, eu brincava. Eu falei, gente, parece que ele tá sugando a minha alma junto, porque era uma força. Fome, né? Uma força muito grande, né? Então, assim, eu senti isso no meu segundo. Mas eu acredito que é um assunto mais delicado para se tratar. Mas eu, como doula, eu dou só o começo ali. Eu ajudo essa gestante no começo, né? Eu assessoro ali, eu dou conta de dar esse acolhimento ali. Mas... o que eu penso, Laiane, e você que é doula, ajuda a mulher num momento tão importante para ela, é a questão da mulher ter noção que eu não sei amamentar, deixa eu aprender. Sim. Então, você contrata a consultora de amamentação, que você falou, a doula, enfim, quem você achar que deve, uma pessoa muito experiente da sua família para te ajudar, porque o importante é ter conhecimento. A criança nasceu, ela tem fome. Sim, e é de imediato, nasceu, né? tem que amamentar, então não deixa para aprender. Uma coisa que, eu não sei, assim, eu fico sempre querendo ajudar, mas, por exemplo, tomar sol no peito, né? Você fortalece o peito, ele cria uma resistência, a pele fica mais resistente. Deve ter inúmeras coisas, estou falando aqui como leiga mesmo, né?
me colocando no meu lugar, mas é tomar sol e é entender que o seu peito, ele tem que ter aquela fissura na mama pro leite passar e pra criança amamentar e ficar satisfeita. Sim. E lembrando que os meninos sugam mais que as meninas. Não sei se é regra, mas o que a gente ouve falar sempre, né? Aí agora, vem os ditados dos antigos, né? O menino suga mais. Eu tive menino, então assim, eu não sei, mas assim, conversando com as amigas que têm meninas e meninos como você, elas sempre falam que o menino suga mais também. Agora eu queria que você falasse sobre a psicologia neonatal. Eu acho que a psicologia ela é importante em qualquer fase da vida da gente. E a neonatal, quando procurar também? Eu tô pensando, ano que vem eu quero engravidar. Eu já devo, assim, Laiane, e aí? O que eu tenho que fazer? O que vai acontecer? Como É uma abordagem nova, né? Como a gente estava conversando antes aqui. É uma abordagem nova, então, assim, ela tá vindo de um tempo pra cá, ela é da década de 80. Então, assim, tá caminhando, né? Olha pra você ver, Existem né? poucos profissionais, se você pegar, assim, os profissionais mesmo que são dados como psicólogos perinatais, são muito poucos, muito pouco. Tô falando neonatal, é perinatal, né? Perinatal. Então, mas tá associado, né? A questão da perinatalidade é tudo em torno do nascer. Tudo em torno. Sim. Em volta do nascimento, isso. né? Então, a adoção, se você está em processo de adoção, você pode procurar um psicólogo perinatal. A questão da... Da adoção, então? Sim. Oh, que interessante. Em processo de fertilização, porque existe muita demanda ali, né? A tentante, que nesse caso ela é tentante, ela passa por muitos hormônios, então tem uma oscilação muito grande, né? A tentante, mesmo que não seja no processo de fertilização, mas ela está tentando, então, tirei meu DIU, quero começar a tentar. Então já começa, porque o negativo vai doer e você vai cair. Então, assim, procura ajuda para você não ter essas oscilações de humor ali e oscilações mais fortes. E ficar sem informação, né, Laiane? Isso, porque e aí a gente também, vale a gente ressaltar que a gestação, ela é um período ele é um período potencial de crise. Então, assim, se a gente for pegar na área da psicanálise, quando a gente começa a gestar, a gente revive todas as nossas sombras. Tudo que a gente tem de bagagem com os nossos pais, principalmente com o nosso elo materno, vem à tona. Então, ali a gente começa a... Nossa, todos os problemas... O que você chama de sombra? Me fala. Por exemplo, se você não teve uma educação muito legal com a sua mãe, se você não teve um vínculo muito legal com a sua mãe, se você sofreu abusos, tudo isso vem à tona. Tudo. Se às vezes tá lá guardadinho, sabe? Quando você guarda numa caixinha, você nem quer lembrar. Pôs na gaveta e fechou e jogou a chave fora. Mas na gestação ele aparece. Então, assim, muitas mulheres lembram que foram abusadas. Vem à tona. Então, a gestação, ela mexe com um lado nosso muito escondido. Sabe? Eu brinco que os meus filhos, eles dão luzes às minhas sombras. Então, todas as minhas sombras, eles dão luzes. Porque ali eu vejo e falo, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso mexer nisso. Porque eles me fazem ver o que eu não queria ver, sabe? E a gestação, ela é um potencial de crise. Então, ali, a maioria das mulheres, ela desenvolve ansiedade na gestação, depressão na gestação, só que é só visto no puerpério. Porque durante a gestação, ela não pode falar que ela tá mal. Porque ela tem que estar radiante, ela tá grávida, ela tá gerando. Então, ela tem que estar feliz. Então, ela não fala, ela se fecha. E aí, quando vem o puerpério, que dá aquele despencado de hormônio, que os hormônios tudo caem, aí aparece a depressão. Mas ela já existia antes, entendeu? Só que ela é só vista ali. Então, por isso que é tão importante essa gestante já ter um acompanhamento. E consegue evitar a depressão pós-parto com essa psicologia perinatal? Consegue. Porque a depressão, ela, né, na questão do parto ali, ela tá mais ligada à falta de entendimento das coisas. E o medo. E o julgamento. Eu vejo que é mais uma pressão externa e interna. Né? Então, a gente tem a pressão da sociedade em cima dessa gestante. E a gente tem a pressão dela mesmo com ela mesma. Ela tem que ser uma mãe perfeita. Ela tem que amar essa criança assim que ele sai dela. E às vezes a gente não tem esse vínculo de imediato, né? Então, a gente precisa criar esse vínculo. Aí vem o psicólogo também, até para criar o vínculo entre mãe e filho. Então, às vezes, o neném nasce, a mãe olha e fala, não quero. Tipo, não tô afim. Então, aí vem o psicólogo, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar. Aí entra toda a família junto com esse psicólogo, né? O psicólogo precisa dessa rede de apoio pra conseguir tirar essa mulher desse lugar dela. Mas vale a gente ressaltar que a depressão pós-parto, ela só pode ser depois de 45 dias pós-parto. Por que isso? Porque até 45 dias, a mulher tá na oscilação total de hormônios. E tem o baby blues.
O baby blues, ele se desenvolve 3 dias após o parto, geralmente. Não é em todas as mulheres, tá? Não é uma regra. Baby blues? O baby blues é quando a mulher chora constantemente, dá aquela tristeza do nada, sabe? Do nada a mulher tá insatisfeita, tá infeliz. Aí a pessoa já fala, tá com depressão. Não, é só os hormônios dela se adaptando ao corpo, à logística, a falta de dormir, né? Que é tão importante ali, a gente não dorme. Então, a gente fica totalmente fora de nós, né? Não somos nós ali naquele momento. Então, o baby blues, ele vem nesses 3 dias, ele dura até 2 semanas. Aí, passou de 2 semanas, você já sai do baby blues. E se persistirem os sintomas, então, de tristeza, choro, falta de alegria... Desânimo, não quer se arrumar, não quer cuidar do neném, porque tem algumas que não querem cuidar do neném, outras não querem deixar que ninguém chegue perto do neném. Outro lado, né? Porque as pessoas associam a depressão. Medo de perder a criança, alguma coisa assim também. Isso, as pessoas associam a depressão como a rejeição do bebê, mas não é só a rejeição do bebê. A depressão pós-parto tá ligada também à questão, às vezes, do apego demais. Pois é, eu quero aproveitar, porque você é uma psicóloga, você é mãe, uma ótima mãe que eu sei. Esse tal de visitar a criança recém-nascida. A Yane de Deus, as minhas amigas brincam comigo. Leite, você não vai ver meu bebê? Eu falo que fizer 6 meses, eu vou lá. Porque, com todo respeito às mães, às avós, tem quem tá ali no núcleo familiar, tudo bem, mas o tal da pessoa ir visitar a criança com 7 dias, com 8 dias, com 10 dias... Eu acho isso muito inapropriado, porque a mãe está se acostumando a criança com o ambiente. Eu acho tão... Eu não gostaria, não. Assim, eu acho que... O que você pensa? Você é psicóloga, é só uma leiga falando aqui. Sim. Como mãe também, não me adaptei muito bem com essas visitas. Eu até... Vamos acalmar as mães que não gostaram de ter culpa de nada, né? Eu dei uma restrição, sabe? Eu fui meio a chata do... Sabe quando o povo fala a chata do rolê? Eu fui a chata do rolê. O povo tá acostumado, acha que... Gente, o nascimento é uma festa, é uma alegria, uma dádiva, mas tem que respeitar a mãe e a criança. Vai com um mês, pelo menos, assim, né? No mínimo, 1 mês, 2 meses, né? O que eu mais sinto, assim, em relação, não é nem o visitar, é o tal do intrometer. E ficar pegando a criança. E pegar sem pedir. E ficar pondo a mão. E pegar sem pedir. Porque, assim, o que eu mais sinto é, você chega numa casa de uma recém-parida, você vai no neném. Você nem cumprimenta a mãe, você nem pergunta se a mãe tá bem. Não tem isso também. Você não olha nem pra aquela mulher ali. Parece que virou um móvel, só a criança que interessa. E aí o povo passa direto e pega o neném. E eles não perguntam se essa mãe quer que pegue o neném. Eles não perguntam nada. Porque o que eu penso assim, se você quer visitar, visite de uma forma legal. Vai lá, nossa, tem aquilo ali pra lavar. Lava. Nossa, ajuda, né? Nossa, tem roupa do neném fora do lugar, porque às vezes a gente vai trocando e vai jogando, né? Comida. Isso seria uma rede de apoio construtiva. Isso é amizade, de verdade. Se você quer visitar um recém-nascido, pense o seguinte, vai levar a lembrancinha? Leva uma lembrancinha pra mãe também. Eu sempre penso isso. A mãe precisa desse carinho, um creme, né? Uma coisinha que ela gosta, né? Então, a visita do recém-nascido, até o pediatra dos meus meninos, ele é bem chato. E assim, eu falo que é Deus no céu e ele na terra pra mim, porque ele é muito bom, né? A gente não é nada sem eles, né? Sim. E ele falava, Ayane, não é pra receber, não é pra receber. E você tá certa, fica firme. Sim, e eu quis viver, eles falam, lua de leite, você já ouviu falar isso? Não. É quando você quer se adaptar à amamentação com o bebê sem tanta gente olhando. Nossa, eu acho isso o máximo também, porque é um momento tão da mãe do filho, né? Sim, e da filha. Sim, aí eu quis viver isso. Então, assim, os primeiros ali 10 dias, mais ou menos, eu recebi pouquíssimas pessoas. Foi mais vó, mais, assim, pessoa que tem vínculo mesmo, que tá grudado comigo, né? Que eu sei que tá... Mas pessoas de fora, amigo, essas coisas, só eu fui recebendo bem depois, bem mais pra frente. E até, assim, até as primeiras vacinas, eu esperei dar a primeira vacina de 2 meses pra poder sair na rua. Então, eu fui uma mãe bem chata. Atenta. Eu fui uma mãe bem, assim, com essas regrinhas. Então, eu acho difícil quando alguém me traz, eu fiz, igual o povo faz muito, festa dentro da maternidade, né? Nossa, eu acho cansativo. Aí eu olho aquilo e falo, legal, mas e essa mãe, será que ela tá pronta pra isso? Porque antes a gente pode falar, não, eu quero. Mas chega no dia, você tá cansada. Eu, por exemplo, eu não sei, foi cesárea? Cesárea. Eu tive reação alérgica. A anestesia? Isso. Também coçava, como se não houvesse amanhã. Comigo no quarto tava minha avó e minhas 2 tias, mais a minha mãe. Então, assim, não tava cheio o quarto, mas tinha gente. E eu coçava e aquilo me ia fadigando. E as pessoas conversando comigo, mas eu não queria responder as pessoas porque eu tava coçando, sabe? E eu só queria ficar...
Então, Ainda bem assim, que passa, né, Laiane? Passa. Tem que falar isso pras grávidas, a gente tudo passa. Tudo passa. Eu brinco que a maternidade é igual o jogo de videogame. Você vai vencendo as etapas. Vai vencendo. Sabe? E tá aqui hoje, plena, linda, maravilhosa. Laiane, para as pessoas que gostaram da entrevista, querem saber um pouco mais, te procuram onde? Então, eu atendo online, né? Então, eu tenho meu Instagram, Laiane Parir com Amor. Laiane com Y? Isso, L-A-Y-A-N-E. Laiane.parir com amor. E eu tô atendendo também na Clínica Brasileiro, juntamente com a Patrícia Brasileiro e com a Estefânia Cristina. Você tem o telefone de lá? Você pode falar? Ou a gente põe na tela depois? Senão depois a gente põe na tela. Depois. Tá, não, tranquilo. Porque liga marcando. Mas se te procurar também no Instagram lá e falar, preciso falar com você também retorna. Retorno. Deixa o telefone lá e você retorna. Sim, atendo. Eu falo que eu sou muito tranquila. Eu atendo qualquer hora. Tem paciente que me liga às vezes de madrugada porque tá tendo crise. Eu, não, tô aqui. Tô aqui contigo. Ai, que bacana. Então, que bacana. acho que é isso, é sentir próximo das pessoas. Eu quero isso, sabe? Conexão com as pessoas. Laiane, eu quero te agradecer imensamente. Eu sei que você é mãe, você é super ocupada, atende, tá super empolgada com a profissão e tal. Você é psicóloga com amor, né? Uma pessoa que gosta do que faz. Muito obrigada pelo tempo seu com a gente aqui e volte outras vezes. Obrigada a você, lógico, eu quero voltar sim. Essa foi a Laiane Vieira, que é psicóloga e doula, esteve conversando com a gente aqui sobre essa profissão tão bacana, se é que assim a gente pode falar, é uma profissão mesmo, né? Ser doula, que é esse apoio que toda mulher precisa na maternidade, e também sobre a psicologia perinatal. Tenham todos um bom fim de semana e até o próximo Mente Aberta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.